Fala galera, eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico. Eu vou fazer com o Vitor um treino aeróbio. Eu falo sempre em especificidade, que é uma das coisas mais importantes dentro de treinamento, mas em alguns momentos você tem que abrir mão um pouquinho dessa questão de especificidade quando você é obrigado a fazê-lo. Então, só traçando um paralelo, tem um vídeo que eu falo de treinamento na areia e uma das justificativas que eu falo para evitar esse tipo de treino. é, o contexto é longo, mas um dos motivos é a especificidade, a não ser que você tenha algum outro motivo que seja que ele se sobreponha à especificidade, que ele seja mais importante no contexto, mas enfim, a especificidade tem que ser sempre levada em conta na hora de você montar o seu programa de treino, escolher como esse treino vai ser realizado. E o Carlinhos, na nossa programação de treino, a gente tem um treino aeróbio marcado para hoje e acontece que tá um caos, tá chovendo demais e os locais que a gente tem à disposição para treinar não vão comportar o treino que ele vai fazer. É um treino que ele teria muita mudança de direção, ia ter um componente misto aeróbio com resistência anaeróbia, era um treino combinado. E ele ia ter que fazer com mudança de direção, na grama, tá muita chuva, tá tudo alagado, ia ser um caos, o treino não ia funcionar da maneira que eu espero, da maneira mais eficiente para ele também não iria conseguir fazer de maneira muito boa por conta do terreno encharcado, enfim. A gente teria uma outra opção, que é partir para uma esteira e adaptar totalmente o treino a essa nova condição, mas a gente não tem acesso, ele não tem acesso a nenhuma academia, então a gente vai ter que ir para um plano C, e aí eu tenho acesso a uma academia que eu levo os jogadores para fazer preparação física, que é um box de CrossFit, e lá a gente tem uma bicicleta de CrossFit, que é uma bicicleta diferente da convencional. Tem um vídeo onde o Anderson Braz usa essa bicicleta em algum momento. Foi um acessório que eu achei interessante de usar para gerar estresse metabólico nele, que era um objetivo secundário de um treino que ele desempenhou. Mas não é agora o objetivo principal desse treino do Carlinhos, mas é a opção que eu tenho, é a melhor opção. No espaço da academia é um espaço muito curto para fazer, mesmo que fosse na borracha, é um espaço muito curto para fazer o treino que estava programado para ele fazer no campo, ia mudar completamente o contexto. Eu não achei interessante mudar o contexto total do treino, então o que eu fiz foi planejar totalmente diferente. Então eu vou usar a bicicleta do CrossFit, que é uma bicicleta que usa tanto membros superiores quanto membros inferiores. Eu vou conseguir gerar um estresse metabólico bem alto nele e trabalhar a parte cardiorrespiratória, né, que é voltada para a resistência aeróbica, o componente aeróbico que vai ter dentro desse treino. Eu vou conseguir fazer usando a bicicleta. Então eu estou abrindo mão da especificidade. É óbvio que ele não vai pedalar, é óbvio que ele não vai competir numa bicicleta dessa, ele vai correr de chuteira no campo, mas por conta de todo esse contexto, tá tudo encharcado, tá chovendo demais, a gente não tem uma esteira à nossa disposição. Ele acabou de começar um programa de treinamento, então eu não tenho muitas opções de treino ainda que são viáveis para ele nesse momento. Eu preciso seguir o planejado, pelo menos do ponto de vista metabólico da semana de treino dele, da organização do treino dele. Não adianta eu pegar um treino e adaptar e mudar todo o contexto, porque eu vou estar atrapalhando ao invés de ajudar. Então não é o momento de eu fazer, de atropelar as capacidades físicas com ele ainda. Então essa foi aos meus olhos, e de novo, eu não sou dono da verdade, eu só tenho a minha opinião e baseado no que eu estudo, e então eu sigo o que eu acredito. Então, aos meus olhos, eu acredito que essa opção de usar essa bicicleta, pelo que ela me oferece de estresse metabólico, por usar membros superiores e membros inferiores ao mesmo tempo, ela vai me atender do ponto de vista fisiológico, para atender a necessidade da sessão de treino dele que havia sido programada.
Então é um treino inteiro na bicicleta, não tem nada de corrida, não tem nada específico para jogador de futebol, é só uma substituição para treinar a capacidade física de maneira não específica que a gente encontrou para que ele não perca a sessão de treino, para que ele não precise ficar na casa dele ou que a gente tivesse que fazer um treino completamente diferente fora do contexto que havia sido programado. Então, eventualmente, vai acontecer esses episódios de você se sentir obrigado ou se ver na necessidade de mudar completamente tudo que foi planejado. E isso não é problema nenhum, contanto que você saiba manipular a sua sessão de treino, saiba manipular a sua semana de treino e consiga encaixar ou alterar essa sessão de treino de uma forma que não atrapalhe o contexto todo, que é o que eu acredito que eu vou conseguir fazer dessa forma, ainda que eu esteja abrindo mão da especificidade de treino, que é sempre um dos aspectos que devem ser levados mais em conta, é um dos aspectos mais importantes durante uma preparação física de qualquer atleta de rendimento, dentro da sua modalidade. Então, dito tudo isso, ele vai fazer um treino na bike, vai ser um treino intervalado e vai ser muito metabólico, e eu não faço a menor ideia do quanto ele vai, de como ele vai reagir a esse tipo de treino, porque uma vez que não é específico, ele nunca usou essa bicicleta, ele não pedala, não tem esse hábito, a gente não tem como prever como vai ser a reação fisiológica dele a esse tipo de treino. Então, eu planejei, mas vai ser tentativa e erro. Basicamente, eu vou dar metas para ele cumprir dentro de cada minuto, e o controle de intensidade nessa bicicleta especificamente é por queima calórica. Então, a gente não tem como regular a carga nela, então a gente vai por queima calórica. Eu vou propor um número X de calorias para ele cumprir dentro do minuto. O que sobrar de tempo ele vai poder descansar, e assim se segue durante alguns minutos até eu dar uma pausa grande para ele. E o que eu digo de tentativa e erro é que eu não sei o quanto isso vai ficar intenso para ele, então eu vou esperar ele fazer. Eu vou começar propondo para ele que ele tenha que fazer 10 calorias. Eu não sei quanto tempo ele vai gastar, porque ele precisa pedalar muito forte, a bicicleta é pesada para fazer esse número de calorias, ele vai gastar algum tempo. Então eu preciso ver como ele se sai, como ele consegue, quanto tempo ele gasta para consumir essas calorias na bicicleta, quanto tempo vai sobrar para ele descansar para o próximo estímulo e quanto ele vai conseguir se recuperar nesse tempo que sobrou. Ali na hora que eu vou ter que ir mensurando e olhando e fazendo os ajustes para deixar o treino viável de ser feito por um período longo, que eu quero que ele faça um treino de uns 30, 40 minutos. Então não adianta eu acelerar demais as cargas para ele, colocar meta muito difícil, ele vai afogar, vai hiperventilar demais, não vai conseguir se recuperar e vai matar o treino, e aí eu estou mudando o contexto do treino que eu gostaria que fosse. Então eu vou ter que ir ajustando isso tudo ali na hora. Não tenho muita escolha, não tenho muita opção, porque a gente mudou completamente o piso, o terreno, a forma de treinar, não tem nada de específico, como eu já falei anteriormente, mas essa, aos meus olhos, é a melhor opção. Então, esses ajustes vão ser feitos ali na hora. Então, vamos lá, vamos ver como é que o Carlinhos vai conseguir realizar esse treino. Força. Acelera, acelera, acelera. Força, 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 força. Isso, velocidade, Carlinhos, vamos. Bater de novo, você vai se virar, para o relógio, toma água, tá? Vai. Virar o relógio. Vai, força.
Respira. Dez segundos. Faz força, faz força, faz força, faz força. Vamos, vamos, bora, 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 vai. Bora, continua, continua, força, não para, não para, não para. Boa. Pesado, né? Muito. Deixa abafar. Tá aqui pra isso. Faz mais uma. Aí você vai para... Faz mais essa. Eu vou tirar uma pausa. Boa, vai. Bora, 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 vai. Respira. Respira que você tem tempo.
Será que é por ali que eu senti mais? Pior que eu fui só para o outro, a bota que eu tinha que comprar. Entrou. Mais um minuto. Vou ver mais sincero. Descansa de novo. Muito pesado, muito. Oi? Aí você pode começar. Força. Vai. Segura. Só mais 3 séries, vai. Mais 2 só. Vai. Vai, força. Vai, força.
Meu Deus, mano. Ah, Meu Deus, mano. acelera, 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 força, força. Vai respirar. Mais 3 minutos. Era mais leve que isso. Eu ia focar, talvez você não sentisse tanto pesar a perna. Se fosse força. Mas no final das contas, o objetivo é a gente conseguir só uma alternativa terceira série. Cinco calorias. Força. Caralho, demorou mais. Hã? Demorou mais ainda. 40 segundos não tem correr para recuperar. Dá um gás, vai sobrar tempo. Se você fica cozinhando, vai sobrar pouco tempo ali. Terceira série, né?
Vem. Mas quando zero demora mais pra sair muito. Deixa eu jogar. Vamos tentar 6 essa, né?
Força. Nossa. Tá bom. Mais 3. Aqui vai. Mantém. Mais 2. Respira. Dez segundos. Manda ver. Força, vai, 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 vai. Força. Boa. É a última. Mais uma. Essa é a qual série é essa? Quarta? Quarta. Já? Quarta da quarta? Isso. Ou quarta da terceira? Na quarta. Não é possível. Só vai ter mais uma depois? Próxima. Certeza? Uma de 10, uma de 7, uma de 5 e uma de 6. É isso aí. 5 segundos. 36. Manda ver. Boa, vai descansar. 5 minutinhos não, 3 minutos para você descansar. Tá boa? E vamos pra boa.
Propor um desafio, hein? Propor um desafio. Dá, qual é a última? Dá sim. De 8, 7. 8, 7, 6, 5, 4. Mais 1 minuto pra você descansar. Vai ficar pesado, né? Até 8, 4, 7, você vai recuperar pouco, 4, 7, 4, 6, você vai ficar morto, vai meio que se arrastando, é fácil. Vai na raça. E aí eu vou fazer um bom contato. Uma vez outra pessoa. 40 segundos. Segundos. Vai, força, hoje, vai. Agora pode abrir, vai acabar. Agora não vai dar nada não. Agora, força. Boa. 7. Agora é sério. Mais fiz, né? 10. 10 segundos. 17. 17. Vai, força. Força. Tá bom, pô? O que você ia gastar mais tempo? Tá bom. Vamos recuperar agora, 6. Segundos. 24. 25. Vai, força, vai! Boa! Mais 2 só. 5 e 4. Boa! Aquela de 5 deu pra me recuperar bem. Ah? A de 5, Pra né? me recuperar. É. Agora é 5, né? 5. 10 segundos. 21. Ou 32. Manda ver, força, velocidade. Vai, 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 vai. Força, 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 força. Boa. Só mais uma. 4.
sim, hein? Manda ver, então. Vai, força. Boa. 43. Vai embora. Vai, bora, 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 bora. Força, 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 força. Não para não, não para não. Continua, vai, vai, até o final. Você propôs, vai, 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 não larga não. Força, vamos, força, força, força.